Desse forno, hein? Bradesco Empresas e Negócios. Olá, bom dia. Agora são 4h06 pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo com o News Now, o seu boletim de notícias da madrugada da rede PC News. Eu sou Daniel Matos e sigo com vocês. Milhares de pessoas protestaram nos Estados Unidos a favor do direito do aborto. Milhares de pessoas, muitas vestidas de rosa, saíram às ruas nos Estados Unidos neste sábado, em um dia nacional de manifestações pedindo acesso seguro e legal ao aborto. Os protestos são uma resposta ao rascunho de um parecer da Suprema Corte do país vazado pela imprensa. O documento mostra que a maioria conservadora dos juízes está considerando derrubar Roe vs. Wade, uma decisão histórica de 1973 que garante o acesso ao aborto em todo o território americano. Estamos tentando dizer em alto e bom som: vocês não podem nos atacar, nós não somos seus alvos, essas não são decisões a serem tomadas por nós. Somos de uma geração em que tivemos o direito de fazer nossas próprias escolhas e estamos morrendo de medo e indignados que nossas crianças, vindas depois de nós, nossas filhas, filhos, podem não ter esse direito. Estamos aqui porque aborto é saúde. Todas devem ter acesso a abortos legais seguros. Não é algo que deve ou pode ser tirado de nós. Precisamos lutar. Em Nova York, milhares de mulheres marcharam ao lado do prefeito Eric Adams e do líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer. Na capital Washington, manifestantes se reuniram do lado de fora da Suprema Corte. Alguns carregavam placas que diziam "Meu corpo, minha escolha" e "Mantenha suas leis fora do meu corpo". De acordo com uma nova pesquisa do Politico Morning Consult, 53% dos eleitores acreditam que a decisão no caso Roe vs. Wade não deve ser derrubada. Absurdo, né? O G7 nunca reconhecerá as fronteiras que a Rússia deseja modificar à força. O G7 nunca reconhecerá as fronteiras que a Rússia deseja impor à força em sua guerra na Ucrânia. Este foi o posicionamento adotado neste sábado pelos ministros das Relações Exteriores do grupo, em um comunicado divulgado após uma reunião na Alemanha. As 7 nações mais ricas do mundo reafirmaram seu compromisso de apoiar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, incluindo a Crimeia. Apoiamos todas as medidas e cada passo que eles estão tomando para garantir que as pessoas na Ucrânia, e este também é nosso objetivo comum como G7, possam viver novamente como todos na Europa, em paz, mas também em segurança e liberdade em seu próprio país. E apoiaremos a Ucrânia nesse caminho. Os ministros voltaram a pedir à Rússia que acabe com a guerra e prometeram ampliar as sanções econômicas contra Moscou. A crise de abastecimento mundial de grãos, provocada pelo conflito no leste europeu, também foi discutida pelo G7, com críticas à decisão indiana deste sábado de suspender as exportações de trigo. A proibição das exportações afeta países como Bangladesh e Nepal, que precisam urgentemente dela. Também recomendamos que seja tomada uma decisão concreta sobre esta questão na reunião de chefes de Estado e de governo do G7, para a qual a Índia será convidada. De Stuttgart, também pedimos à Índia que assuma suas responsabilidades como membro do G20. A Índia passa por uma onda de calor extremo que prejudicou sua produção de grãos. Assim, decidiu suspender as exportações para garantir a segurança alimentar e fazer frente à disparada dos preços provocada pela guerra na Ucrânia. Hoje teve protestos e crimes em Santiago. Autoridades chilenas confirmaram neste sábado que a casa da ministra da Defesa, Maya Fernandes, foi assaltada. A neta de Salvador Allende, ex-presidente socialista derrubado pela ditadura de Augusto Pinochet, não estava no local no momento do crime, mas os bandidos agrediram seu filho e ameaçaram seu marido. Em outra ação criminosa em Santiago, um dos seguranças do presidente Gabriel Boric foi abordado em um veículo oficial da presidência, recebeu um tiro no braço e foi deixado na rua. Os bandidos fugiram com o carro. A madrugada foi tensa na capital chilena. Novos tumultos foram registrados após a homenagem à jornalista Francisca Sandoval, que morreu na quinta-feira. Ela foi alvejada na cabeça enquanto cobria uma marcha no 1º de maio. Um grupo tentou acender uma barricada perto da vigília com fotos e velas que acontecia pacificamente. Cerca de 200 pessoas participaram do ato, convocado através das redes sociais. A família da jornalista pediu para evitar a violência e não divulgar nenhuma informação sobre o local do funeral, para preservar a filha que ficou órfã.
Sandoval foi baleada na cabeça durante a marcha do 1º de maio, quando foram registrados fortes incidentes. Em meio às brigas, um grupo de vendedores ambulantes enfrentou manifestantes a tiro, atingindo 3 pessoas, mas Sandoval levou a pior. O incidente ocorreu em um bairro movimentado, onde o comércio informal é controlado por máfias que alugam alguns setores da rua, um fenômeno novo na região. O Chile vive sua pior crise de segurança pública durante a democracia, na qual se misturam atos de vandalismo em meio a protestos sociais, aumento de grupos de traficantes em setores pobres do país e maior presença de armas de fogo sem porte legal entre civis. Vamos saber como fica o tempo no Brasil neste domingo. Em São Paulo, o dia será chuvoso pela manhã com a abertura de sol à tarde e pancadas de chuva que podem durar até a noite. Máxima de 21 graus e mínima de 16. No Rio de Janeiro, o sol vem com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. 28 a máxima e 18 a mínima. Em Fortaleza, no Ceará, a máxima é de 29 graus e mínima de 24. Sol com muitas nuvens durante o dia. Dia de nublado, com chuva a qualquer hora. E em Brasília, a máxima é de 28 e a mínima de 16. Sol com algumas nuvens e não vai chover. Morreu hoje o cineasta Breno Silva aos 58 anos. Morreu na manhã deste sábado o cineasta Breno Silveira, diretor de filmes como Dois Filhos de Francisco, que conta a história da dupla de Zezé de Camargo e Luciano, e Gonzaga de Pai para Filho, sobre a trajetória do Rei do Baião. Recentemente ele estreou Dom, série de ficção inspirada na história do bandido Pedro Dom, um jovem de classe média que acabou indo para o mundo do crime. Silveira estava rodando cenas do filme inédito Dona Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro na cidade de Limoneiro, em Pernambuco, e teve um infarte fulminante. O diretor começou a passar mal no set, com taquicardia. A equipe do filme estava na região para rodar as cenas da infância da personagem título. Os atores ficaram em choque. Breno Silveira havia contraído Covid-19 no dia 3 de maio, quando as filmagens precisaram ser interrompidas. A equipe havia retomado o trabalho há poucos dias. O diretor teve um infarto fulminante enquanto acompanhava uma cena ser rodada. Ele morreu sentado, em frente ao monitor do set. Este era o primeiro dia da equipe em Pernambuco. O filme Dona Vitória, que o cineasta estava começando a rodar, é baseado na história de uma mulher que desmontou uma quadrilha carioca de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela de seu prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro. Sua história foi contada por meio de uma série de reportagens do jornal Extra, de autoria do jornalista Fábio Guzmão, que depois também virou livro. Atirador ataca supermercado em Nova York e deixa mortos e feridos. Um atirador entrou em um supermercado na cidade de Buffalo, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e abriu fogo, ferindo e matando diversas pessoas. O homem que, segundo a TV NBC, estaria trajando roupas de estilo militar, estava portando um rifle. No momento, há divergências com a quantidade exata de mortos, pois, segundo os portais de notícias americanos, a quantidade varia de 7 a 10 óbitos. Ainda não se sabe a motivação do crime, no entanto, estão considerando a hipótese de crime racial, por se passar num bairro predominantemente negro. Autoridades fecharam o quarteirão para a investigação. O News Now vai ficando por aqui. Outras informações a qualquer momento na programação da Rede PC News ou às 7 horas no Jornal das 7. Assista agora a reapresentação do documento. Obrigado pela companhia e até breve.